Prezados ouvintes da TV Flórida, estamos trazendo a vocês mais um programa interessantíssimo de como se precatar e obter o melhor resultado aqui no país com as empresas que você, empreendedor, abriu nesse país. Estamos aqui na presença de um contador com mais de 30 anos de experiência e uma jovem senhora com uma experiência maravilhosa que é uma CPA aqui no estado. Eu vou começar perguntando para o Giovan. Giovan, qual a diferença entre um bookkeeper e um contador? Eu diria que o bookkeeper é responsável pelo registro das transações da companhia e o contador responsável em analisar essas informações para ver se está classificada nas contas corretas. Basicamente seria isso. Perfeito. Doutora Juliana, qual é a função de um CPA? O que mais que um contador tem que ter para ser um CPA? Então, para você ser um CPA aqui na Flórida, você tem que aplicar, obviamente, você tem que fazer 4 exames que são super difíceis de passar e você tem que ter mais de 120 créditos da faculdade, né? E, obviamente, as classes que precisa de contabilidade, tá? Mas a grande diferença é que se você for uma empresa pública, que você vende seus shares, essas coisas, você precisa de livros auditados. Então, o CPA pode auditar esses livros e dar a tranquilidade para os seus shareholders, que as informações estão corretas. Essa, eu diria, é a grande diferença. Aproveitando ainda contigo, qual é a diferença entre o IT Number e o Social Security? E no caso de você ter uma pessoa na empresa que não é residente aqui, eu vou passar depois essa bola para você, para nos explicar a diferença societária aí. Ok, o Social Security, ele é dado pelo Social Security Administration. Ele é linkado com a sua aposentadoria, ele é linkado com o que você ganha durante o ano e ele é feito para você, quando você for aposentar, tá lá todo o seu recordes do que você contribuiu. Já o IT Number, ele é para efeitos de imposto de renda, tá? Esse é realmente o propósito dele. Então, ele é dado pelo Internal Revenue Service para você poder reportar se você teve ganhos, se você teve rendimentos, se você teve qualquer tipo de coisa que estaria apta a ser taxado, tá? Essa é a grande diferença dos dois. Maravilha. Nós temos aqui dezenas de tipos societários, né? Se você tem um sócio estrangeiro, é o mesmo tipo societário daqui, me dá as principais características e o que a pessoa tem que pensar quando ela vai criar uma empresa aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, como estrangeiro, você é restrito a determinados tipos de companhia. Então, se você é estrangeiro, você não pode, por exemplo, abrir uma S-Corp, que para fins tributários é a melhor dos mundos, tá certo? Então, já começa por aí. Agora, o não residente, ele, na realidade, ele tem uma situação um pouco diferenciada para fins de imposto de renda, porque o imposto de renda, ele sabe que o residente vai ter que fazer a declaração pessoal aqui nos Estados Unidos, tá certo? E o não residente, não. Então, eu diria que o não residente, ele tem um pouco mais de responsabilidades, vamos assim dizer, junto ao Internal Revenue Service, tá certo? Acho que basicamente, assim, resumindo, seria isso. Perfeito. Uma última colocação para os senhores que estão ouvindo é com relação ao tipo de documento. O Giovanni destacou muito bem que o contador ele vai analisar. Tem despesas que são lançadas e que são passíveis de serem, de alguma maneira, depreciadas. Tem despesas que você tem, como no seu carro e no seu restaurante, que você não pode lançar integralmente. Então, eu recomendo a vocês que sempre quando tiver uma empresa, contratem e contatem profissionais competentes que possam, de alguma forma, assegurar que o serviço que está sendo prestado venha lhe dar soluções e a melhor forma de lançamento e não problemas no futuro. Muito obrigado.